Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. E hoje eu vou contar para vocês mais um combo de histórias reais. Todas as informações acerca da fonte dos textos estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, para já deixarem seu like, fazerem um comentário, pois isso me ajuda muito. E, se possível, indicar o vídeo para alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ah, não se esqueça de ativar o sininho. Bem, vamos lá? Pessoas na estrada. Eu fazia patrulhas em rodovias. A minha área de patrulha era uma rodovia que ficava em Minas Gerais, logo após a divisa com São Paulo, e que, por questões pessoais, não vou revelar o nome. O que contarei a seguir aconteceu por volta de 2007, enquanto eu ainda trabalhava na rua. Hoje em dia, só trabalho no administrativo. Era mais um dia de serviço normal. Eu estava trabalhando à noite, pois minha filha caçula acabara de nascer e eu fazia muitas horas extras para bancar os gastos que tínhamos. Cheguei na base por volta das 5h45 da tarde. Meu turno começava às 6h, mas eu sempre chegava um pouco antes para tomar um café e conversar com a rapaziada. No total, éramos 11 policiais. 5 ficavam na base atendendo o rádio e comandando as viaturas, e os outros 6 patrulhavam divididos em 3 viaturas, 2 policiais em cada uma. Aquele dia, tinha algo estranho no ar. Não sabia o que era, mas sentia uma certa tensão. Os pelos do meu braço se arrepiaram constantemente. Minha barriga estava estranha, como se eu estivesse ansioso, mas não havia nada de especial naquele dia. Um certo medo tomava conta de mim. Eu sou um policial. Dificilmente sinto medo. Já enfrentei bandidos fortemente armados e já corri atrás de ladrão no meio do mato em plena madrugada. Nada me surpreendia, mas naquele dia não conseguia controlar essa sensação ruim. Chegou às 6 da tarde. Entrei na viatura junto com meu parceiro. Ele era o piloto, mas eu comandava a viatura. Partimos pela rodovia. Até chegar ao nosso perímetro de patrulha, eram 7 minutos de viagem. Nos primeiros minutos ninguém falou nada. Cansado daquela tensão, eu perguntei: "Segue uma versão do diálogo de maneira mais fiel que a minha memória me permite." "Hoje o dia tá meio estranho, hein? Clima tenso, não acha?" disse eu. Achei que só eu estava sentindo isso. Minha mulher não queria nem que eu viesse trabalhar. Disse estar com um pressentimento ruim, respondeu meu parceiro. Aquilo só aumentou a tensão. Achei que só eu me senti estranho, mas era uma coisa geral. Chegamos ao nosso perímetro e iniciamos a patrulha. Era uma pequena estrada que ligava 2 cidadezinhas igualmente pequenas. Não tinha nenhuma iluminação e era mato para todo lado. Era uma rodovia perigosa, pois frequentemente assaltantes jogavam pedras no meio da pista para assaltar os carros que paravam. A vegetação alta e a escuridão da noite os protegiam. Após algum tempo na rodovia, recebemos uma mensagem da central. "Atenção VTR 72, recebemos ligações de motoristas relatando pessoas andando na borda na pista. Fiquem atentos aos suspeitos e abordem com cautela." Aquilo serviu de alerta. Diminuímos a velocidade, ligamos o holofote e empunhamos armamento apontando para a janela. Eu portava um fuzil e meu parceiro uma pistola. A viatura ainda estava equipada com uma calibre 12. Após alguns minutos, avistamos silhuetas andando no mato. Apontamos o holofote, mas a luz não chegava até as pessoas. Teríamos que descer e fazer a incursão no mato, a pé. Não podíamos entrar no mato com a viatura, pois a escuridão e o capim alto poderiam fazer-nos cair em uma vala. Peguei o rádio e avisei. "Central, avistamos os suspeitos.
Estamos desembarcando para abordagem. Atenção para apoio. Ao contatar a central, paramos a viatura e descemos. Eu liguei a lanterna do fuzil e meu parceiro empunhava a lanterna em uma mão e a pistola em outra. Víamos 3 silhuetas à nossa frente. Segue o diálogo. Ei, pode parar os 3 aí. É a polícia. Põe a mão na cabeça e não vira pra cá. Os 3 continuaram andando como se não ouvissem. Para, tá surdo? Vou atirar, disse meu parceiro, já tenso. Nesse momento, as 3 sombras correram. Começou então uma perseguição no meio do mato. As sombras pareciam correr, não com toda a sua velocidade. Mesmo assim, já era o suficiente para que não conseguíssemos alcançá-los. Nesse momento, pensei que poderia ser uma emboscada. Era necessário atirar. Parei, fiquei sobre um joelho, mirei com meu fuzil e dei um disparo em direção a um deles. Para minha surpresa, nada aconteceu. Pensei comigo, como poderia errar um tiro naquelas condições? Logo eu que ganhara diversas vezes as competições de tiro entre os policiais. Levantei e voltei a correr. Meu parceiro na frente e eu atrás. De repente, meu parceiro parou. Eu corri atrás e gritei: Não para! Não para! Pega! Ele não se mexeu. Quando consegui alcançá-lo, tive a maior surpresa da minha vida. Ali, na nossa frente, estava um carro capotado. Havia 3 vítimas mortas no interior do veículo. As silhuetas que vimos correr lembravam o porte físico das vítimas. O carro estava destruído. Eles perderam o controle e saíram um bom trecho da pista antes de capotar diversas vezes. Não dava para ver o carro da rodovia e ninguém os acharia ali, pois não havia nenhum alerta de procura por eles. Se não fossem essas 3 sombras atraindo-nos para o mato, nunca os encontraríamos. Após algum tempo, de total surpresa, voltei ao pensamento policial e pedi apoio às viaturas de área. Após esse acontecido, um amigo pediu baixa da corporação. Eu também não aguentei e pedi transferência. Não trabalho mais na rua e não viajo mais de noite. Corre uma lenda nas cidades cortadas por essa rodovia que durante a noite, alguns motoristas ainda avistam essas silhuetas correndo para dentro do mato, no trecho do acidente. Eu não sei se a lenda é verdadeira, mas o que eu vi, eu sei. Isso é uma coisa que nunca vou esquecer. Fim da primeira história. História 2. Bônus. A criança do poço. Minha bisavó e meu avô contam que há muitos anos atrás eles moravam em uma fazenda no interior do Paraná. E a família era grande. E a cada dia era vez de um deles buscar água em um poço que ficava próximo a um campo onde havia uma cerca com muitos gados. Minha bisavó conta que nem ela e nem os irmãos mais velhos permitiam que os irmãos mais novos fossem sozinhos, sem a companhia de um adulto. Um dos que fazia parte dos mais novos era meu avô. Meu avô, com seus 12 anos, não gostava de ser protegido e já queria se tornar um homem, até que um dia minha bisavó não se sentia bem e estava só ela, meu avô e alguns irmãos bem novinhos em casa. Os filhos mais velhos trabalhavam na fazenda para escolher o plantio. Não tendo opção, pedi para o meu avô, que era o mais velho dos irmãos que estavam presentes em casa, para buscar um pouco de água. Explicou um outro caminho, um pouco mais longe, mas que daria para outro poço. Mas meu avô, muito teimoso, desobedeceu e foi para aquele poço mais próximo. Chegando lá, vi uma garota atrás da cerca onde ficava aquele gado. Todos que passaram por essa experiência, inclusive os irmãos e tios do meu avô, relatam que ela tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, cabelos escuros,
um vestido florido e sempre chamava a pessoa pelo nome. Meu avô, sendo muito inocente, pediu para ela sair dali por ser arriscado, pois havia muitos animais grandes e ela se recusava. E ele tentava fazer amizade com aquela garota e ela apenas dizia as seguintes frases: quero ir na sua casa, mas meu pai é bravo. Não posso sair daqui. E meu avô falava que conversaria com o pai dela para deixar ela brincar e até levaria minha bisavó para convencê-lo. Meu avô, muito inocente, chegou perto da cerca e estendeu a mão para a garota. E ele estranhou porque a menina começou a repetir isso muito rápido. E meu avô disse que viu algo que nunca vai esquecer. A face da menina se transformava em outros rostos, até que ela foi ficando com uma fisionomia de um bicho e a voz engrossando. E ela continuava dizendo a mesma frase, porém com uma voz diferente e com uma face de bicho, que parecia ter focinho e pelos ao redor do rosto e do corpo. Meu avô não pensou duas vezes e saiu correndo, e acabou nem pegando água, e relata que demorou 6 horas para chegar em casa, que não conseguia achar o caminho e que se perdeu em uma mata. Ele diz também que nesse dia ele pode ter se perdido por conta daquela menina e que ela poderia ser o bicho da mata. Aliás, ele pegava aquele caminho todo dia e nunca havia visto uma mata por lá. Depois de 6 horas sumido, todos já haviam procurado pela cidade. Minha bisavó ficou em pânico. Então, aparece meu avô chorando e tremendo, contando o que havia ocorrido. Na hora que ele contou a história e a desobediência que havia cometido, a família inteira sentou na sala e foi conversar com ele, dizendo que nunca mais era para ele ir ali sozinho e que o motivo de não deixar os mais novos irem sozinhos até lá era porque havia o espírito daquela menina que aparecia para as crianças e que todos da família já haviam visto esse espírito. E minha bisavó conta que aquele espírito está preso naquele lugar desde quando ela tinha 10 anos. Depois daquilo, meu avô nunca mais foi buscar água. Ele preferia fazer o trabalho pesado da lavoura. Espero que tenham gostado desse relato. Com alguns dos meus irmãos e do meu avô, aconteceu quase a mesma coisa. A diferença foi o tempo que ficaram desaparecidos. Fim da história bônus. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de indicar meu canal para alguém. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.